Obrigado pelo convite. Eu sou André Daniel Heinck, designer, historiador e teólogo, nesta ordem. E eu vou apresentar aqui, então, alguma reflexão aí sobre as relações entre a história e a Bíblia, né? Como é que funciona, né, a função da narrativa na fé judaico-cristã. Então, eu não vou, ao longo da apresentação, ficar citando muito quem são os autores no que eu me baseei, para não ficar também uma conversa muito enfadonha, porque também envolve muito questão diária, e até onde eu estou entendendo, não são todos aqui historiadores ou das humanas, né? Nós temos um grupo heterogêneo, então eu vou tentar não entrar muito em detalhes muito acadêmicos, para a gente conseguir se entender melhor aqui. Eu vou começar a apresentação, deixa eu colocar aqui o arquivo. Então, aí está. Vamos falar então sobre história, metáfora e mito na Bíblia, a função da narrativa na fé judaico-cristã. Começando então pela questão da história, né? É evidente que tem uma tensão entre a historiografia e a narrativa bíblica, né? Para quem é da área da história sabe disso, e não só da área da história, né? Quem é de fora também já deve ter desconfiado alguma coisa em relação a isso, né? O que vai assistir ali algum documentário, por exemplo, no History Channel, que na verdade de History não tem nada, né? Tem muito de Channel e pouco de History, mas geralmente aquela questão assim, a verdade sobre o passado de Israel, ou né, a Bíblia não tinha razão, ou alguma coisa nesse sentido, mostrando que existe de fato uma grande tensão entre a historiografia e o que a Bíblia apresenta de narrativa, né? Em alguns lugares mais, em outros lugares menos, né? Então, geralmente, onde houver alguma questão miraculosa, vai ter, evidentemente, algum problema com a narrativa bíblica, onde acho que o exemplo mais importante do Antigo Testamento, pelo menos, está na narrativa do Êxodo, né? A gente não tem documentos extra-bíblicos sobre essa narrativa, então ela acaba entrando mais como uma história não situada no tempo e no espaço, ou seja, como sendo uma narrativa com outro tom que não histórico. Então existe uma tensão evidente entre essas duas áreas, e um dos argumentos que se apresenta na história a respeito da Bíblia é que os textos bíblicos são tardios e ideológicos. O que quer dizer isso? Que eles são escritos bem depois da época em que bem depois dos acontecimentos que eles narram, né? Ou seja, ele olha para o passado e registra um passado que aconteceu outro tempo, né? Algum tempo antes, né? Anos, décadas, talvez até séculos antes. Isso é muito diferente em relação, por exemplo, a alguma estela que tenha sido erigida por um rei, que geralmente faz essa estela imediatamente depois do evento acontecido, né? Então, tem uma vitória numa batalha, ele erege a estela e aí nós temos esse registro daquele momento. A Bíblia não, ele é um texto tardio, é um texto escrito bem depois, né? E essa é uma das críticas, então, sobre a veracidade do texto por causa dessa escrita tardia. E em relação a isso, a gente pode concordar. De fato, a Bíblia é um texto tardio. Ela é escrita depois. E, além disso, ela é de fato ideológica. Por quê? Porque ela apresenta um viés. Qual é o viés? É o viés bem específico do povo de Judá do Sul, né, os judaítas que sobreviveram às invasões assírias, e também olhando de uma maneira crítica para o Reino do Norte, e também uma maneira crítica em relação aos que não assinam ou não seguem o culto de Yahvé. Então, é claro que o texto é absolutamente ideológico, porque dos seus autores, ele está posicionado ao lado, né, do culto de Yahvé. A Bíblia, como produto final, ela faz parte dessa tradição e que rejeita outros cultos que acontecem lá dentro. Então, quando se acusa a Bíblia de ser ideológica, eu, como um cristão, não tenho problema nenhum com isso. Ela, de fato, é ideológica porque ela está ancorada numa ideia e está defendendo uma ideia. Então, isso faz parte, inclusive, do texto bíblico. Então, o que é a Bíblia, em resumo, assim, em termos históricos? São reflexões de Judá
sobre fatos dramáticos da sua existência. Então, eles olham para o passado e escrevem sobre esses fatos, provavelmente dentro de uma memória coletiva, né, não necessariamente escritos in loco naquele momento, mas uma memória coletiva sobre esse passado e refletindo sobre o que, afinal de contas, aconteceu conosco. Em alguns textos a gente vê isso muito evidente na Bíblia, né? Por exemplo, nos textos de 2 Reis, capítulo 17, se não me engano, se faz uma apresentação das razões para a queda do Israel Norte. E é interessante, porque essas razões para a queda do Israel Norte está ligado à idolatria. Não está ligado a nenhum tipo de relação internacional, de confronto com o Império Assírio, de intencionalidades econômicas, políticas, imperialistas, não tem nada disso no jogo. A questão toda posta é porque caiu em idolatria, porque abandonou o culto de Yahvé. Então notem como o texto é absolutamente tendencioso, entre aspas, ideológico, e tem uma perspectiva da realidade muito distinta daquela que você teria em outras situações, em outros documentos, especialmente a partir da nossa perspectiva moderna, né. Então, Israel ou Judá olham para o passado e refletem sobre os fatos do passado. E aí diz: "Olha, nós chegamos aqui por essa e aquela razão". Então, eles são esses documentos, esse texto que olha para trás e aí, acaba se posicionando em relação àquilo que aconteceu no passado. Então, isso tem sempre um fundo na Bíblia, que é de fundo teológico, quer dizer, as narrativas bíblicas são basicamente teológicas. Todo o texto da Bíblia é teológico. Ele sempre tem uma razão teológica para estar lá. Mesmo quando se faz, por exemplo, uma genealogia. A genealogia é teológica, ela é selecionada teologicamente. As razões para ela estar lá são sempre teológicas, né? Mesmo quando você entra num texto de crônicas, você vai observar aquela sequência de genealogias que aparecem lá, ela tem uma organização que tem um motivo teológico por trás dele. Começa com Judá, é uma coisa curiosa, você tem lá 12 tribos e ele começa descrevendo Judá, por quê? Porque Judá é a tribo que interessa descrever para eles. Depois eles têm uma grande concentração na tribo de Levi, por quê? Porque o texto cronista, por exemplo, está focado no templo e focado na tradição que vem sacerdotal a partir do templo. Então, mesmo em genealogias, a função é sempre uma reflexão teológica. E nas narrativas, em todas as histórias que contam, elas são sempre teológicas. Por quê? Porque aí é o dado interessante da Bíblia. A Bíblia só tem um sujeito. O único sujeito da Bíblia é Deus. E todos os personagens, todos os dramas que são narrados ali são de figuras absolutamente secundárias. Mesmo um grande herói como Moisés, ou um grande herói como Davi, ou seja lá quem for na Bíblia, ele vai ter sempre um caráter secundário e ele vai ser sempre uma personalidade sujeita, submissa ao único sujeito da história, que é Deus. Então, o texto bíblico ele foge completamente de qualquer forma histórica ou historiográfica que a gente queira aplicar sobre ele, porque ele não trata dos mesmos princípios que a gente trata ou da maneira como se iria tratar uma narrativa historiográfica. Então, ela é basicamente fundada na ideia do que Deus está regendo essa história e ele está contando, né, o desenrolar dos acontecimentos a partir da perspectiva de este povo está agindo de acordo com a vontade desse Deus ou não está agindo de acordo com a vontade desse Deus e sofrendo então o castigo em relação a isso. Então, a teologia é central no texto bíblico, né? Essa é a grande função da narrativa bíblica. Então, esse passado que é narrado na Bíblia esclarece o presente e, ao mesmo tempo, orienta o futuro. Então você vai vendo os grandes blocos narrativos do Antigo Testamento, principalmente na área dos chamados livros históricos, né, e depois os livros proféticos também, você vê toda uma tendência nessa historiografia, em 2 grandes blocos. Você tem uma turma que é a deuteronomista, que olha para o passado e contando o passado, ela descreve a situação de como chegamos aqui. Então ela tem aquela característica de
catarse, de lamento, de olhar para o passado e dizer: olha, nós nos fomos destruídos enquanto povo, enquanto nação, fomos levados para o exílio por causa, né, da desobediência às leis de Deus e etc. Ao mesmo tempo, você tem na sequência, né, uma outra narrativa, uma outra historiografia, que é a cronista, e que aí olha para esse passado, mas com uma projeção para o futuro. Então, ela olha para o passado e diz: olha, onde é que, no meio desses erros todos, nós acertamos? E essa centralidade, né, de onde nós acertamos, a gente percebe bem claro ali nos livros de crônicas, está no templo. O templo é o grande centro. Né? O sacerdócio é o grande centro. Por quê? Exatamente numa época em que o segundo templo está em fase de construção, e aí todo o pensamento do segundo templo está regendo essa nova comunidade que se forma agora não mais em torno de uma monarquia, mas em torno do templo e do sacerdócio. Então, o passado no texto bíblico esclarece o presente, ele acaba sempre orientando para o futuro, porque a função da exegese é o principal ponto desse texto que nasce aí. Então, o Walter Brueggemann, eu gosto muito dele, o teólogo Walter Brueggemann, ele afirma que o testemunho é a melhor categoria para a gente tratar do registro bíblico. Então, a melhor forma de vermos esse texto é o do testemunho. Não é nem a questão de ter um registro preciso do passado, nem sequer é a questão da tradição, como von Rad, por exemplo, trabalha, mas a questão do testemunho. E aí ele usa uma metáfora que é muito interessante, que é a metáfora do tribunal. Então, ele afirma assim que o texto bíblico ele se apresenta como uma série de testemunhas, né, registradas nesse conjunto de texto, e essas testemunhas, cada uma apresenta a sua perspectiva desse relacionamento deste povo com Deus, a sua perspectiva da história vivida, e é colocado em contraposição a outras perspectivas. Então, você não tem apenas uma perspectiva na narrativa bíblica. Você tem textos na Bíblia que são antimonárquicos, né? Tem textos ali em Juízes que chegam a fazer um deboche com a ideia de monarquia e tudo mais. Você tem também textos, ao mesmo tempo, que são absolutamente monárquicos, a favor da monarquia, defendendo essa monarquia. E os dois estão convivendo ali. Né? Às vezes a gente, como cristão, a gente tem a teologia sistemática que tenta resolver essas desavenças, mas que o autor bíblico não está nem aí para resolver essas diferenças e tentar domesticar essa tradição em uma única linha. Ele não faz isso, ele vai ter várias linhas distintas em debate. Né? Então, por quê? Porque a Bíblia é justamente esse grande tribunal onde é estimulado esse debate em diferentes perspectivas e diferentes tradições. Então, na opinião dele, né, o testemunho é a grande categoria para a gente tratar do registro bíblico. Então, esse é em sentido da história, né? O que eu apresentei até aqui é a questão da história. É interessante quando você fala ali do testemunho, né, que é um testemunho a respeito do fato do passado, como nós o experimentamos e como nós o testemunhamos. O leitor é convidado a acreditar nisso. Então, acreditar que, né, no testemunho desse Israel que diz: olha, Deus invadiu a nossa história. É essa história que Israel conta. Deus invadiu a história. E eles testemunham sobre isso. Essa é a afirmação de Israel. E é uma afirmação extremamente ousada. Né? Afirmar que Deus invadiu a história, os escolheu como povo e tem um plano de longo prazo com eles, este Deus, né, o Deus de Israel. Bom, o segundo ponto a levantar, que eu vou apresentar aqui para a gente conversar depois, é sobre a metáfora. Né? Então, a Bíblia tem como principal recurso narrativo a metáfora. Né? Quer dizer, a metáfora é uma figura de linguagem que você usa, que tem um sentido primeiro, direto, que invoca um sentido secundário. E nesse sentido secundário, por semelhança, com o objeto que ele está descrevendo, você vai ter uma inferência daquilo que ele está tratando. Então, ela por tabela, né, por semelhança, ele vai afirmar algumas questões mais profundas do que o objeto em si. Então, a metáfora é essa figura de linguagem permanente na Bíblia. Por exemplo, Jesus é o pão, Jesus é a luz, Jesus é vida.
Jesus é o caminho, né? No Antigo Testamento, você vai encontrar metáforas o tempo todo, né? Descrevendo Deus. É o grande caminho que a tradição, não apenas a bíblica, mas a tradição oriental, de uma maneira geral, antiga oriental, ela usa. É o sentido da metáfora. Ela não trabalha em termos de eh, especulação filosófica sobre o ser de Deus, por exemplo. Ela vai sempre pelo caminho da metáfora. Então, Deus é escudo, Deus é fortaleza, né? Então, Deus é esse lugar seguro. Então, é óbvio, Deus não é um amontoado de pedras, mas dentro desse sentido profundo da metáfora, esse sentido simbólico profundo dela, ele vai apresentar, né, um sentimento, ele vai pelo caminho do sentimento para trazer esse relacionamento com Deus. Então, e aí as metáforas se multiplicam na Bíblia, né? Você está tratando de Deus, então vai se usar N metáforas e formas distintas de se manifestar sobre Deus. Então, ele pode ser escudo, pode ser fortaleza, Deus pode ser um marido traído, por exemplo, em Oséias. Deus pode ser, inclusive, uma mãe que amamenta o filho, que reclama que, olha, eu te amamentei, eu te levei no meu peito, eu te pari. Então, a figura feminina também aparece como uma descrição de Yahvé na Bíblia, como uma metáfora de quem Deus é, né? As metáforas das divindades antigas também são usadas para descrever esse Deus, né? Baal, por exemplo, era o deus da tempestade que vem, né, com a sua fúria, e os montes se abalam diante dele, e essa figura é trazida para descrever Yahvé também nos Salmos, né? Deus como Deus cuja tempestade o precede, e assim vai. Então, então, todos esses recursos de metáforas do Antigo Testamento para tratar do divino, elas vão aparecer no Novo Testamento da mesma maneira, da mesma linguagem. Então, aquilo que para Deus é aplicado no Antigo Testamento é no Novo para Jesus, né? E ele mesmo usa muitas metáforas. Pedro é pedra. Então, essa é muito interessante que a metáfora na Bíblia ela não é apenas uma, uma função linguística, ela faz parte do próprio modo da Bíblia de se manifestar e de trazer o pensamento, né? Ela funciona em camadas. Então, a igreja é retratada como noiva de Cristo, como esposa de Cristo, né? Ela é retratada como um prédio sendo construído, em que cada um é uma pedra, e esse Pedro é a base dessa pedra, e assim segue. Pescadores de homens, e por aí vai, né? A nossa própria cerimônia da ceia, ela invoca metáforas muito profundas, né? Você, no ato de comer o pão e beber o vinho, você está se alimentando do próprio Cristo, seja pela via, né, imanente das tradições que afirmam um sacramento, seja da maneira transcendente pela via do símbolo, mas ambas estão invocando, né, o princípio de Cristo como uma metáfora da qual a gente se alimenta. Então, a metáfora ela é profundamente relacionada com a Bíblia de uma maneira geral. Isso é muito interessante porque a metáfora aproxima a Bíblia do universal poético. A metáfora ela escapa um pouco, ou um pouco não, ela escapa bastante do específico desse mundo, e ele acaba invocando o geral, o universal da experiência poética. Aqui lembrando um pouco do Aristóteles, né? Aristóteles fala disso, né? A história, ela trata do específico, do evento desse momento. A metáfora, ou a poesia, no caso do Aristóteles, ela invoca o geral, o universal, né? E por ser geral, por ser universal da humanidade, ele é superior, inclusive, do que a própria história. Então, a metáfora da Bíblia, essa característica de linguagem dela, o aproxima muito desse universal poético. E aí também aproxima ele da universalidade né, como mensagem e como palavra escrita e falada para o mundo inteiro. Então, a metáfora, né, ela é justamente o quê? A dimensão linguística dos símbolos. Então, a metáfora é essa manifestação linguística do símbolo, que é algo mais profundo, que é a que invoca as profundezas da própria experiência, da própria psique humana, né? Então, os símbolos são o quê? São estruturas de significação com sentido duplo, né? Quer dizer, o primeiro é direto, o segundo indireto. E aí, de novo, né,
a representação humana que nós temos de todos os rituais cristãos, e não apenas os cristãos, mas de qualquer outra religião, qualquer outra, né, experiência litúrgica, ela vai trabalhar sempre com esses símbolos que são sentidos profundos, né? Então, nós temos lá a água do batismo. O que que a água do batismo significa? Né, ela pode significar várias coisas, mas você tem desde a lavação dos pecados em várias religiões, inclusive na cristã em dado momento também. A água também é um símbolo de caos, né, as águas primordiais que estão lá, né, no início da criação, em revoltas, e que Yahvé vem e controla essas águas e as domina totalmente para colocar ordem no mundo e criar o mundo. Então você tem essa relação da água com o caos, ao mesmo tempo uma relação também com a morte, é uma coisa incrível, né, porque as pessoas se afogam na água, a água causa dilúvios, a água está causando um drama terrível no Rio Grande do Sul, então ela é também, né, um símbolo profundo de caos, de pavor e de morte. Isso é interessante, né, porque quando você olha na Bíblia as narrativas israelitas, né, o israelita ele é um ser que tem pavor do que tem pavor da água, né? Então, Jonas, por exemplo, o Jonas é uma figura que é aterrorizada por esse mar bravio, né? Por aquele caos todo lá. Então, você vê essas figuras, sempre que aparece o mar e tal, ele é um lugar de caos, é um lugar de desordem, né? Só que, ao mesmo tempo, a água traz vida, né? A água também é o que sacia a sede. Jesus é a água da vida e é tudo mais. Então, o símbolo ele traz sempre em si essa ambiguidade também. E é por isso que o próprio símbolo do batismo, por exemplo, ele também é, ao mesmo tempo, né, que ele é um mergulho no caos, ele é um mergulho na morte, mas ao mesmo tempo ele significa uma ressurreição, um levantar desse lugar de morte para uma nova vida, e aí andando já na dimensão da água, do espírito e etc. Né? Então o símbolo ele traz justamente essas estruturas de significado, um direto e um direto, que é a própria água em si, e um indireto, que é aí todas essas invocações que esse símbolo traz, né, para o ser humano. Por isso, puxando aqui o Paul Ricoeur, os símbolos nos dão algo, mas esse algo que eles nos dão é a pensar. Ele não nos dá nada pronto, né? Nos dá algo para a gente refletir sobre como estamos lidando com essas nossas figuras, esses nossos símbolos, né? É muito interessante porque o Dietrich, puxa, me fugiu o nome dele agora. Deixa eu olhar aqui atrás, onde é que está o homem aqui? Dietrich Ritschl, ele fala sobre isso no seu livro Fundamentos da Teologia. Então, ele apresenta os stories, por exemplo. O que é um story? É uma figura, uma pequena narrativa, um pequeno texto, um argumento que seja, que é baseado numa história fundamental. Né? Pega, por exemplo, a história da morte e ressurreição de Cristo. Esse é o seu story principal, a sua grande narrativa do Novo Testamento, que vai ser representado de diversas maneiras. Você pode resumir essa história por um símbolo, quer dizer, se você tiver apenas uma cruz, você tem resumido, né, essa narrativa da morte e ressurreição de Cristo nesse símbolo para aqueles que conhecem essa história. Uma frase pode resumir essa história, né? Por exemplo, o sangue de Jesus lava uma multidão de pecados, ou o sangue de Jesus tem poder. São frases que remetem a esse evento, né, essa história fundamental, e que vão se transformando em novas coisas, vão ganhando cargas de sentido em cima dessas imagens, dessas figuras que vão se multiplicando dentro da tradição, nesse caso a tradição cristã. Só que ao mesmo tempo o story, né, ele dá esse algo, mas algo ao pensar, ele pode levar também a elucubrações absolutamente descabidas, absolutamente absurdas, né? Por exemplo, a história de você pegar uma cruz e apontar para um endemoniado, né? Ou apontar a cruz para um vampiro, que é pior ainda. Né? Então você tem essas figuras que vão também se deteriorar para outras coisas que não têm mais uma relação com
a sua base original. E essa é a potência desses símbolos, disso tudo, mas que pode levar a N caminhos distintos que são incontroláveis também a partir desses símbolos. Finalmente, temos a questão do mito, né, na Bíblia. Então, o terceiro ponto que eu gostaria de trazer. O que o mito faz, afinal de contas? O mito ele pega essas metáforas e esses símbolos e os articula numa narrativa. É isso que basicamente que o mito faz. Ele une essas figuras todas em uma grande narrativa. Então, tomando em primeiro lugar a questão do mitos, como o quê? Como um enredo que tem início, meio e fim. Esse é o primeiro ponto, então, né, vamos dizer, a primeira descrição do que seriam mitos. Então, qualquer enredo, qualquer história que tenha início, meio e fim é um mitos, é um mitós. Né? Mas tem um outro sentido mais profundo, que ele também é o quê? É uma narrativa sobre a origem de um povo, que conta, então, a história da essência desse povo. E aí sim, esse mito, que é uma história, que é uma narrativa, ele pode tanto ser uma história inventada, pode ser uma história imaginária, pode ser uma história que está situada na aurora do tempo e, portanto, fora do tempo e do espaço, né, em que os deuses, de certa maneira, determinaram aquela função original. Pode ser baseada em histórias que não aconteceram de fato, mas que explicam a existência desse povo, mas também pode ser baseada em uma história real que aconteceu. Uma história verdadeira um fato, pode também dar origem a um mito, a uma narrativa de essência. Às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender isso, né? De como um fato também pode se tornar mito, mas é a coisa mais comum nos nacionalismos, né? Essa é a coisa mais comum. Então você tem, por exemplo, o mito de origem norte-americano, né? Os pais peregrinos vão para a América, isso é um fato que aconteceu, mas toda uma narrativa é construída em cima disso, no qual, né, metáforas e símbolos daquilo tudo vão sendo articulados nessa narrativa, até que ela se torna o quê? Uma narrativa de essência. Né? Nós somos um país fundado por, né, peregrinos que buscaram uma terra para se estabelecer e conquistaram a terra. E aí vem outros mitos, vão se montando em cima dessa mesma história e são baseados em fatos ocorridos, mas se tornam mitos, porque descrevem a ideia e a essência de um povo. Né? Muitas vezes são floreados ao redor disso, né? Se cria todo um imaginário em cima daquele fato, mas ele é baseado num fato original fundante. Né? E aí o que acontece? Os mitos eles acabam emprestando um sentido existencial a um povo, isso é fundamental. Todo povo tem que ter um mito para justificar a sua existência. Todo mundo tem um mito. Todo país tem que ter um mito. Né? Toda nação tem essa formação mitológica para dar base à sua existência, e toda religião tem que ter um mito. Todas elas têm que ter essa narrativa de essência que dizem por que nós existimos. E na Bíblia, o principal mito é o Êxodo, que é a grande história da libertação. Né? Por que mito? Isso significa que que nós acreditamos que é uma história que não aconteceu? Não, o cristão não tem dúvida de que essa história aconteceu, né? Mas ele deixa de ter importância por ser um fato lá do passado, e a importância dele é muito maior e muito mais profunda por ter se tornado um mito, ou seja, por ter se tornado uma narrativa que conta a essência da história de um povo, quem esse povo é, né? Que é um povo que é o quê? É escolhido por Deus e que é liberto por Deus e conduzido a uma terra prometida. Essa é a grande história. Essa é a grande história que fundamenta esse povo e justifica as ações desse povo até hoje, inclusive. Né? Então, a Bíblia tem como principal mito o mito do Êxodo, que é a história de libertação. É essa história que justifica a Bíblia inteira. De novo, significa que aconteceu ou não? Não estou nem entrando nessa discussão. Na minha opinião, aconteceu. Mas ela transcende a questão do acontecer ou não, se torna maior do que isso. Né? Às vezes a pessoa tem muita dificuldade de entender a questão do mito e sempre cai de novo, né? É acontecido ou não? Mas é fácil pegar alguns exemplos do presente. Né? Embora as pessoas usem muito a expressão mito ou verdade para colocar o mito como uma contraposição à verdade, como sendo uma mentira, é muito comum acontecer isso. Né? Agora,
Na política recente, quando chamavam o ex-presidente de mito, o seu fã-clube, né, que era quem chamava ele de mito, não estava dizendo que ele era o contrário de verdade. Eles não estavam afirmando que ele era uma mentira, que era uma farsa. Eles estavam afirmando o quê? Que ele era um cara que se tornou algo transcendente, algo maior do que a própria história, algo maior do que eles, algo em que se inspirar, algo em que seguir. E isso é mito. Então ali ele nos empresta um pouco, né, esse fato recente da história política nos empresta um pouco para a gente entender o que se quer dizer com mito na tradição bíblica também. Então, o conjunto disso tudo na Bíblia, né, esse conjunto de mitos que articulam metáforas e símbolos e tudo mais, eles trazem como principal resultado a ressonância da Bíblia. O texto bíblico ressoa, ele vai se replicando nas experiências de pessoas daí em diante, né. Então, por exemplo, tomando o Êxodo, né, que eu mencionei como o grande mito principal da Bíblia. O Êxodo é a narrativa, é o axioma original, né. Então aí uma pintura que já é também uma reverberação, né, uma pintura do século XIX. Então o Êxodo ele conta essa história original, né, que é a grande história da libertação dos escravos lá do Egito, que funda então essa narrativa que vai ser replicada ao longo da Bíblia. Só que, aí o que é interessante, quando você vê no próprio texto bíblico a maneira como é contada a jornada de Abraão, ela é contada como um êxodo. Ou seja, a matriz que se usa, a matriz literária, a forma literária que se usa para contar a história do Abraão, que na cronologia é anterior ao êxodo, a matriz usada é a do próprio Êxodo. Ele sai da sua terra, né, então ele vai em direção à terra prometida, ele tem toda a peregrinação em direção a ela, assim como os filhos dele, então todos estão em peregrinação em direção à terra prometida. O Êxodo se torna a matriz de uma história que vai ser contada de um período anterior, inclusive, ao próprio Êxodo. Tá? As outras narrativas da Bíblia também vão continuar se mantendo baseadas no Êxodo, né? Você tem o próprio retorno do exílio, né, lá no texto de Esdras e Neemias, ele é contado como um retorno como um novo Êxodo. Então eles saem do meio das potências do mundo e estão voltando lá para a terra prometida. Então um novo Êxodo acontece. A própria morte e ressurreição de Jesus é contado como um novo Êxodo, né? Jesus vai para celebrar a Páscoa em Jerusalém, não é à toa. A Páscoa é a grande festa do Êxodo. E ele morre e ressuscita em plena festa da Páscoa, não é à toa. Ele celebra a festa da Páscoa com os seus discípulos, e ali ele, inclusive, estabelece uma nova aliança, quer dizer, a aliança que foi estabelecida no Sinai é restabelecida ali em Jerusalém, naquela cerimônia antes da morte e ressurreição, morte e crucificação de Jesus. Então, toda a narrativa dos evangelhos é baseada também numa forma de êxodo. Jesus, assim como, né, tem as 12 tribos de Israel, ele chama 12 discípulos. Assim como Moisés sobe ao monte para dar a lei, Jesus sobe ao monte para explicar a lei. E assim vai em diante, né? Toda a matriz do êxodo literária está sendo usada para contar a história de Jesus também. Então, a função literária da Bíblia é fundamental para entender, né, a forma como ela trabalha a história do passado e trabalha a teologia que ela está apresentando, né? Hoje em dia não se estuda mais teologia da Bíblia sem analisar literariamente o texto. A análise literária é fundamental para a intenção teológica do autor. E não apenas na Bíblia, mas fora da tradição judaico-cristã, você também tem uma grande influência da própria história do Êxodo. Maomé é retratado no Corão como Moisés. A égira de Maomé é contada também como um êxodo, quer dizer, o êxodo funciona como uma matriz narrativa para o próprio êxodo. Desculpa, para a própria história muçulmana. A história do Islã se fundamenta também no êxodo, né? Então, e seguindo adiante, podemos continuar buscando histórias. Aqui, os pais peregrinos, por exemplo, vivenciaram também o próprio êxodo. Quando você analisa os textos das prédicas
dos pastores, peregrinos que vieram para a América, eles vão ressaltando sempre essa mesma história. Estamos vivendo um nosso êxodo, é a conquista da Terra Prometida. Os lugares que eles vão fundando têm nomes bíblicos, é Nazaré, é Nova Sião, e por aí vai a Belém. Então você tem essas cidades sendo fundadas também dentro da perspectiva de estarem eles vivendo o próprio êxodo. E muito recentemente, a aliá judaica foi vivida como um êxodo moderno. Então, toda a história do século XIX, do sionismo e do início do século XX até a fundação do Estado de Israel é uma história vivida e recontada como sendo um novo êxodo. Quer dizer, o povo de Israel está vindo do meio das nações, indo para a Terra Prometida. E não é à toa que aquele navio, né, fatídico, que foi inclusive rejeitado, né, pelo Império Britânico, teve que voltar, quando chegou lá na Palestina, se chamava também Êxodos, o que gerou inclusive um filme, né, um filme dos anos 50 sobre essa história dos judeus chegando na Palestina. Então, né, de uma maneira geral, o que a gente entende, a Bíblia tem essa função narrativa de mitos articulando metáforas, símbolos e tudo mais, e que acabam reverberando em histórias de pessoas que se inspiram nessa história e acabam reproduzindo a mesma história também em suas vidas e nas suas próprias experiências. Esse é o grande poder de ressonância da Bíblia, que para um cristão é a coisa mais fácil do mundo entender, né? Ele simplesmente ouve essa reverberação de histórias todos os domingos na sua igreja e replica na sua própria vida essas mesmas histórias, reverberando também na sua própria experiência. Então, finalmente, chegando à questão da narrativa da Bíblia. O que quer dizer isso tudo? Então, vem algumas perguntas que historiadores se fazem se a Bíblia diferencia as narrativas factuais de não factuais. Tem aí uma grande discussão para a qual eu não vou dar uma resposta hoje, né? Eventualmente, alguns vão acreditar que sim, ela diferencia o que é factual e o que não é factual. Outros vão dizer que não, tudo está dentro do mesmo bolo narrativo que vai se apresentar do passado. Então, né, não temos uma resposta, mas sabemos que a função literária ela é tão importante quanto a função histórica, ou talvez até mais importante do que a função histórica no texto bíblico. Quer dizer, há uma seleção de textos que são feitos ali, há uma seleção de informações que o texto bíblico apresenta dentro de uma intenção teológica. Então, isso é um dos pontos mais importantes para a gente compreender do texto bíblico e como ele funciona. Porque a estrutura ficcional do texto acaba fundindo a história e o mito. Né? Em que sentido o mito? De novo, não o mito no sentido de uma mentira, mas o mito no sentido de uma narrativa de essência de quem esse povo é. Então, quando o autor bíblico seleciona o material que ele vai apresentar e vai registrar no seu texto, a partir de memórias antigas, de tradições orais, seja do que for, ele acaba aplicando no seu texto uma estrutura ficcional de narrativa, né? Ou seja, a articulação de protagonistas, a articulação de um enredo, a articulação de omissões que ele não conta, a partir também de quais são as questões que ele ressalta e não coloca. Então, isso tudo acaba fundindo numa mesma questão de história e de mito a própria narrativa bíblica. Né? Eu sempre gosto de citar como exemplo quando você vai ver a diferença que se apresenta na Bíblia em relação aos reis. Tá? O que a Bíblia diz sobre um rei, se ele é bom ou ruim? Rei bom ou mau rei? Qual é o critério que o autor bíblico usa? O critério é sempre a relação dele com Yahvé. É exclusivamente esse critério. O bom rei é aquele que mantém o culto de Yahvé de uma maneira adequada. O mau rei é o que cai na idolatria. É só isso, é o único critério. Não entra o critério se ele se o PIB cresceu, não entra o critério se ele é um grande vitorioso em batalhas, nada disso importa. A questão que importa é se ele é fiel a Yahvé ou não. Então, quando você vê
por exemplo, as narrativas bíblicas apresentando os reis Ezequias e Manassés, da perspectiva bíblica, Ezequias é um grande rei, é um ótimo rei. E o Manassés é o pior de todos os reis, é o idólatra total, é aquele que é escrachado no texto bíblico do início ao fim. Só que você vai olhar da perspectiva histórica, o Ezequias é aquele que decidiu romper com o Império Assírio, rompeu com o culto assírio, né, rompeu com todos eles, e aí foi invadido pela Síria, e teve o reino destroçado. A Síria veio e destroçou 46 cidades de Judá. E, ao mesmo tempo, né, sobreviveu Jerusalém. Então tem lá a narrativa milagrosa, o livramento de Jerusalém e tal, os assírios foram embora. Só que Judá sai destroçada dessa história, mas ele manteve a fidelidade a Yahvé, e é elogiado por isso no texto bíblico. Manassés é o camarada que se tornou vassalo da Assíria, foi incorporado no grande esquema, né, econômico da Assíria, se tornou uma ponte de passagem de riqueza da Assíria, de comércio, e ele entrou, né, no grande roteiro comercial desse império, e se torna absurdamente rico e próspero, né? O reino de Judá prospera horrores na época de Manassés. E como é que o texto bíblico trata ele? Como o pior dos idólatras. Colocou um poste ídolo dentro do Santo dos Santos, cultuou todos os deuses astrais, que são inclusive os deuses mesopotâmicos, os deuses da Síria, e por aí vai. Então você vê claramente a grande diferença da Bíblia. Aquilo que é criticável num rei não é o que é criticável em qualquer análise histórica. São inclusive posições contrárias. Eu fico às vezes imaginando se como seria um historiador ou um jornalista analisando o reino de Ezequias e de Manassés, né? Manassés seria apresentado como o cara que se associou ao maior império do mundo do seu tempo, enriqueceu horrores com isso, e a sua nação prosperou como jamais houve prosperidade antes. Teve o maior PIB da sua história. Já Ezequias faz o quê? Ele inventa de se meter em religião, bota a religião no primeiro lugar da vida dele e leva o país à bancarrota por causa de religião. Onde é que se viu fazer uma coisa dessa? Mas não é essa a opinião da Bíblia. O texto bíblico é absolutamente contrário nessas duas posições, né? Então é interessante que os profetas quase sempre, né, se levantam justamente no tempo de maior prosperidade dos reis e começam a acusá-los, né, do que eles estão fazendo, estão oprimindo o povo e etc, etc. Mas os profetas levantam-se justamente nos tempos de prosperidade, o que nos leva também a pensar sobre esse rompimento da própria Bíblia com as narrativas, né, que a gente vê no mundo de uma maneira geral. Então, o que acontece com o texto bíblico também? As narrativas passadas impulsionam utopias para o futuro. Então, o desejo de viver aquilo que Deus fez no passado impulsiona eles para novas experiências na manhã, né? Então, a crença de que no passado Deus nos libertou do Egito os impulsiona a buscar uma libertação do Império Romano, os impulsiona a buscar uma libertação, né, de um holocausto nazista e por aí vai. Então, essas narrativas elas acabam impulsionando utopias para o futuro, e isso entra com uma carga gigantesca na tradição cristã também. Quer dizer, o Deus que desceu no Sinai, o Deus que deu a lei, o Deus que libertou o povo no passado, é o mesmo Deus com quem eu ando e que vai um dia trazer o seu reino a essa terra e tudo mais, né? Então essas narrativas vão impulsionando as nossas utopias do futuro. Ao mesmo tempo, a Bíblia é uma grande narrativa que produz narrativas, é aquilo que eu estava apresentando antes, né? E o interessante da Bíblia é que ela nos dá um sentido de conclusão também, porque a Bíblia cristã, especificamente, ela começa com o Gênesis e termina com o Apocalipse. Quer dizer, ela começa com o início de todas as coisas e termina com o fim de todas as coisas, ou nem no fim, mas a renovação de todas as coisas lá no final. Então, ela nos dá um sentimento, o Northrop Frye fala disso, né, no Código dos Códigos, que ela nos dá uma, aliás, não é nem ele, é o Paul Ricoeur, né, que a Bíblia nos dá um sentimento de conclusão na vida, um sentimento de que as coisas têm um destino e que vão se concluir, justamente por causa desse eixo narrativo que impregnou o Ocidente, a ideia de um começo
e a ideia de um final, que as coisas terão conclusão, as coisas terão desfecho, né? E nesse sentido, ela é uma imensa narrativa que vai produzir N outras narrativas, inclusive na literatura, né? Toda a grande literatura do Ocidente foi fundamentada de alguma maneira no próprio texto bíblico, né? Não dá para você entender um Dostoiévski, um Tolstói, mesmo Machado de Assis, não dá para entender se você não conhece a Bíblia. Você tem que conhecer as narrativas bíblicas porque elas estão aí fundando toda a literatura ocidental também. Então, judeus e cristãos fundam as suas narrativas na Bíblia. Ambos fundam lá. Então, o cristão olha para a Bíblia e vê a Bíblia produziu a minha identidade, ela é produzida ali, né? Então, ela é forjada ali. A gente conta histórias bíblicas para as crianças na igreja, para quê? Porque elas estão forjando o ser humano, porque o ser humano é fundamentalmente narrativo. Nós precisamos de histórias para nos compreender, nós precisamos de histórias para contar sobre nós e sobre o lugar para onde nós vamos. Então, né, nós, como cristãos, acabamos fundando nossas narrativas na Bíblia. E os judeus também. Mas aí é o grande mistério, como é que os dois chegam a lugares tão completamente distintos se partem exatamente da mesma narrativa. Então, as identidades humanas são fundamentalmente narrativas. E as identidades produzidas a partir da Bíblia são também narrativas. Nós nos fundamos nessas narrativas e entendemos melhor quem nós somos a partir dessas histórias e dessas narrativas. E seria isso que eu teria numa apresentação inicial aqui para instigar um pouco o debate. E aqui umas bibliografias que eu usei, que né, basicamente da área teológica, né, para pensar essas questões. Aí, o Robert Alter, né, A Arte da Narrativa Bíblica, Brackemeier, que fala também um pouco sobre as questões bíblicas, Brugman, que eu citei antes, Teologia do Antigo Testamento, uma grande obra. As duas do Oscar Cullmann, que foi um historiador, um teólogo que trabalhou muito uma teologia da história. Northrop Frye, né, uma leitura obrigatória para entender esses aspectos literários da Bíblia também. O von Rad, uma teologia do Antigo Testamento, trabalhando muito a questão das tradições e como elas vão se constituindo ao longo da história. Paul Ricoeur, em Tempo e Narrativo, né, as reflexões sobre né, o tempo e como nós nos relacionamos com o texto enquanto produtor de identidades. E o N.T. Wright, né, que o bom velhinho, nos falando sobre né, de como esse êxodo vai fundar, então, a própria narrativa lá do Novo Testamento.